Atos capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. Todos se encontraram aí, irmãos? Amém? E diz assim a palavra de Deus: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude ou poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus, te damos graças, ó Deus, pela palavra. Ó Deus, creio, meu Deus, que só de lê-la já tem falado ao nosso coração, mas que neste momento o Teu Espírito Santo venha, meu Deus, sobre cada um de nós, trazendo, meu Deus, esclarecimento, arrancando, Pai Santo, todas as nossas dúvidas, ó Deus, do nosso coração, e nos levando, meu Deus, cada vez mais para estabelecermos um padrão de vida que glorifique o Teu nome por onde quer que nós estivermos, andarmos, Senhor. Quanto a mim, tenha compaixão de mim, não permita, meu Deus, que nenhuma palavra, ó Deus, saia dos meus lábios a não ser direcionada pelo Teu Espírito Santo, Deus, e nem que eu caia por terra, mas que o Senhor seja estabelecido a vontade soberana do Senhor, que o Seu nome seja exaltado e glorificado aqui neste lugar. Pai Santo e amado, eu que eu oro, eu agradeço a Ti, no nome de Jesus, que assim seja. Amém. Meus queridos e amados, esse texto, eu tenho refletido muito sobre esse texto, porque ele leva-nos muitas vezes a um questionamento. Os discípulos, depois de 3 anos e meio andando com Jesus e sendo participativo, né, de todos aqueles acontecimentos no ministério de Jesus, ainda havia algumas dúvidas no coração deles. E quando chegou aquele momento, talvez foi os últimos momentos deles ali com Jesus, após Jesus ser ressurreto, né? E havia uma dúvida ainda no coração deles concernente algumas coisas que Jesus falava. E uma delas, que havia uma dúvida concernente aquilo que Jesus falou a respeito do templo, né? Que ele seria derrubado, em 3 dias seria reconstruído e aquelas coisas. Mas Jesus não estava falando daquele templo ali estabelecido pela mão do homem, não. Jesus estava falando, ou seja, daquele templo do Espírito Santo, que é cada um de nós. E eles fizeram uma pergunta para Jesus, quando Jesus ainda estava ali, ministrando ali os últimos mandamentos, as últimas instruções, para que Jesus pudesse. Você vê no verso 9, vocês já vão ver que Jesus, eles estavam ali, eles contemplaram Jesus sendo assunto aos céus, né? Jesus sendo recebido nos céus. Então era uma despedida ali, mas eles queriam ter a convicção de quando seria o cumprimento daquela palavra. Meus queridos, e a resposta de Jesus fez com que aqueles discípulos refletissem. Pois Jesus falou para eles: não compete a vocês saber nem o dia, nem a hora, nem o momento em que o próprio Pai estabeleceu, mas vocês competem, ou seja, vocês vão receber o poder do Espírito Santo que vai descer sobre vocês, e vocês serão testemunhas. Vocês serão testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. O que é o que nós entendemos com essa palavra, essa instrução de Jesus? Porque Jesus estava dizendo para eles, como disse para você e para mim: olha, eu chamei vocês, eu separei vocês, para que vocês sejam um referencial aqui na face da terra, para que através da vida de vocês, as pessoas possam ver o poder de Deus na transformação da vida de cada um. Sabe, Deus está à procura de pessoas que sejam referencial. E desde o início, Deus procurou separar alguém para ser um referencial. E muitos daqueles que foram separados por Deus não foram bons referenciais, mas foram
instrumento de ensinamento para que nós venhamos a não cometermos os mesmos erros que eles cometeram. E entre esses nós podemos destacar alguns. Primeiro foi Noé. Deus chamou Noé com o propósito de ser um referencial no meio de uma geração fadada à destruição. Havia uma sentença do próprio Deus da destruição daquela geração, por causa da maldade e da carnalidade que havia na mente e no coração do homem, por causa do estilo de vida, atitude que o homem havia separado. E Noé, em meio àquele aquele mundo contaminado, cheio de pecado, cheio de hipocrisia, Deus disse ali que Noé achou graça diante de Deus. Ou seja, Deus está procurando homens, mulheres, jovens que achem graça diante dele, para ser um referencial nesse mundo que nós estamos vendo cada dia mais sendo consumido, perdido, as pessoas sendo consumidas por causa da dureza do coração. Tragédias e mais tragédias. Vimos no Rio Grande do Sul lá quantas pessoas. Na Líbia já detectaram 11 mil mortos, estão enterrando lá naquelas varas compridas, porque eles estão com medo, ou seja, de doenças que venham a surgir diante da putrefação dos corpos. Mas ainda tem mais de 10 mil desaparecidos. Olha quantas tragédias têm acontecido, meus queridos. E Deus precisa de alguém que seja um referencial. Sabe, de Noé nós caminhamos e nós vamos encontrar outras pessoas. Mais à frente Deus levanta lá Abraão. Abraão como um referencial. Abraão foi um referencial por onde quer que ele andava. Ele era um referencial. Sabe, e você e eu, será que nós temos sido um referencial? Será que vocês, jovens, para onde vocês andam, vocês têm sido um referencial? Quando vocês falam de Jesus para alguém, será que eles podem realmente se espelhar em você, imitar você? No seu trabalho, a Bíblia nos aconselha para sermos os melhores, sabe, os melhores funcionários. Mas infelizmente não é isso que tem acontecido nas empresas. Tem pessoas, meus queridos e amados, que não têm sido chamados para serem um referencial, mas têm desprezado essa dádiva de Deus, de ser um referencial. Tem escandalizado o nome de Cristo. E Jesus está dizendo para os discípulos: olha, vocês vão receber o poder sobre a vida de vocês, para que você seja um referencial primeiro. Em Jerusalém significa a nossa casa. Será que eu, como pai, como marido, tenho sido referencial na minha casa? Você, como pai, como marido, tem sido referencial na sua casa? Você, como mãe, como esposa, tem sido um referencial para os seus filhos? Então o que Jesus está dizendo para ele, está dizendo para você e para mim, porque nós recebemos o poder do Espírito Santo para testemunhar, ou seja, ser um referencial. Sabe, meus queridos, esse irmão que eu perdi recentemente, quantas vezes ele me telefonou e disse: eu estou precisando de conversar porque você é o meu referencial. Ele via em mim o pai que nós não tivemos como referencial. Talvez por isso eu senti tanto a perca dele. Ainda estou sentindo. Porque era para ele estar aqui essa semana. Havia se planejado, né? Ele falou: eu vou comprar a passagem depois do dia 12. Porque eu tinha falado com ele que eu ia fazer uma viagem lá na roça, para visitar um tio, o único tio que eu ainda tenho.
Tem uns 6 anos que eu não vou lá. Eu disse para ele, mas no dia 11 eu estou em casa, então eu vou comprar passagem depois do dia 12. Sabe, realmente, irmãos, o homem faz plano, mas a resposta está na mão de Deus, né? O realizar dos sonhos, dos planos, está nas mãos de Deus. Por isso nós precisamos refletir nessa palavra que Jesus diz para o discípulo e diz para você também. Precisamos ser o referencial na nossa própria casa, porque nós trazemos para a igreja o que nós temos em casa. Sabe, por isso Jesus falou, começar pela casa de vocês, por Jerusalém. Jerusalém que maltratava os profetas, que maltratava os profetas, agora vocês vão ser um referencial aqui para testemunhar aquilo que houve, a mudança que houve na vida de vocês. As pessoas vão olhar para vocês e vão ver que vocês se tornaram homens referenciais, pessoas que defendem aquilo que lhes foi ensinado, aquilo que vocês praticam, aquilo que lhe foi ensinado. Sabe, por isso Paulo, ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que você tem essa autoridade, irmãos? No seu trabalho, na escola onde você estuda, você como irmão mais velho, né? Tem sido referencial para o seu irmão mais novo? Ou você tem sido, sabe, um mau exemplo para ele? Então Deus tem projeto para cada um de nós. Então Deus está à procura de homens e mulheres que sejam referencial. Abraão, ele foi chamado para ser um referencial, por isso o nome dele, até os dias de hoje, ele é reconhecido como homem pai da fé, porque ele levou a sério o chamado de Deus, mesmo sem ter conhecimento de Deus, mesmo sem ter um relacionamento íntimo com Deus, porque o que nós conhecemos de Abraão foi disso que começa lá, né? No capítulo lá que fala de Gênesis, que havia na cidade de Ur dos Caldeus um homem, né? Que Deus foi lá e chamou ele lá, e sai da sua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma cidade distante que eu te mostrarei. E ele saiu, sabe, em obediência à palavra de Deus. Então o referencial que Jesus estava dizendo é que nós possamos, na obediência, praticar essa palavra na nossa vida. Talvez Deus colocou você no emprego para você ser um referencial lá. Trabalhei 34 anos numa empresa, sabe, eu sempre fiz questão, sabe, de defender a minha fé. Sempre fiz questão de defender a minha fé. Tanto que acontecia tragédias lá na empresa, vai chamar o campus, lá eu tinha o nome de guerra de campus, vai chamar o campus. Eu ia lá, dava uma palavra e orava, e o ânimo voltava. Sabe, Deus quer que você seja um referencial, meu filho, meu irmão, no seu trabalho, na sua casa. Porque na igreja aqui todo mundo é um referencial, né? Olhar na igreja e falar, nossa, aquela pessoa via ela tanto fazendo tanta coisa, guarda ali na igreja, né? Mas precisamos ser um referencial lá fora. É no nosso cotidiano. Porque aqui nós viemos aqui esporadicamente, né? Então precisamos, que Jesus está dizendo para aquele discípulo, não compete vocês ficar sabendo o dia que eu vou voltar, não. Mas você precisa ser um referencial, para que as pessoas possam olhar para vocês e possam desejar servir o Deus que vocês servem. Será que você tem sido um referencial? Não é para você responder, é para você refletir. E você levando a sério essa pergunta, certamente haverá uma mudança na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, dentro do seu lar, até no seu relacionamento com as outras pessoas, né? Pessoas vão ter prazer de dialogar com vocês, dialogar conosco, irmãos. Deus está à procura de homens
pastores que realmente venham a ser um referencial, não de ficar aí explorando a fé alheia dos outros, não, mas de ser um referencial, de pregar um evangelho que transforma, que traz esperança. É esses pastores que Deus está à procura. Deus está à procura. Então Deus está à procura daqueles que podem ser usados por Ele. Foi por isso que Jesus chamou os discípulos. E Ele disse também: Jerusalém, Samaria, representa a nossa vizinhança, a nossa comunidade. Eu fico vendo às vezes missionários, né? Eu vou lá para a África, eu vou lá para a Índia, eu vou para esses lugares tudo, mas ele não tem sido referencial aonde ele mora. Ele vai levar para lá, não vai ser bênção, vai ser maldição. Porque o referencial começa primeiro dentro aonde nós estamos. Eles vão para lá porque eles não são conhecidos. Eu sempre digo, crente que fica longe, que frequenta a igreja longe da casa dele, tenha cuidado. Tenha cuidado. Teve um dia que eu entrei na fila da lotérica do Guarani ali, para pagar os boletos de água, luz, eu acho que o telefone, né? E quando eu olho lá para a fila, lá do lado, né? Eu estava na fila dos preferenciais, né? Da elite. Aí eu olho um pastor da nossa convenção, com tanto assim de boleto de jogo, sabe? De loto fácil, de disso, daquilo. Eu olhei para ele assim, virei as costas para ele. Falei: você não vai me cumprimentar, não. Sabe? Pouco tempo depois ele foi excluído da ordem. Então Deus está à procura de homens e mulheres que sejam referencial, irmãos. Nós precisamos ser um referencial na nossa casa, na nossa vizinhança. Os vizinhos têm que olhar para nós e ver aquilo que Deus fez em nós, a transformação que houve em nós, porque se não houver transformação nenhuma, eles não terão nenhum motivo para receber Jesus na sua vida como Salvador, porque você não tem sido um referencial. Muitas vezes a vida não tem sido um exemplo. E as pessoas não têm motivo para acreditar quando você fala para eles da bondade de Deus. Porque eles não te veem como referencial. Quantas pessoas falam sem palavras? 90 é mentira e 10 ainda é dúvida, né? Duvidosa. Isso é um referencial? Referencial de engano. Sabe, meus queridos, precisamos ter bom testemunho da nossa vizinhança. E terceiro, Samaria, podemos dizer a cidade que compõe a grande Belo Horizonte, né? E depois até os confins da terra. Sabe, meus queridos, o referencial começa dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. E Jesus falou para o discípulo: sabe, às vezes eu fico imaginando, quantas vezes eu pego esse texto, fico imaginando, se Jesus tivesse falado para o discípulo: não, vai ser daqui a 2000 anos, será que haveria alguém nas igrejas, irmãos? Eu já fiz essa pergunta para mim mesmo e não encontrei resposta. Se Jesus tivesse marcado a data dele voltar, será que haveria alguém nas igrejas? Será que haveria? Mesmo Jesus deixando no ar essa resposta, para que nós pudéssemos estar nos preparados para qualquer momento, para qualquer instante. Por isso nós precisamos estarmos preparados, meus queridos, porque não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento. Quantas pessoas saem, né? Que nem aquela família ali de Sete Lagoas, pai, né?
José, filho de Jacó, que foi um referencial. Quando nós olhamos para a vida daquele jovem, um jovem que realmente ele foi testado e ele foi aprovado por Deus por causa da sua fidelidade. Foi desprezado pelos seus, sabe? Maltratado pelos seus, vendido pelos seus, rejeitado pelos seus. Mas Deus não rejeitou, não. Deus não rejeitou nem abriu mão dele, não. Por isso, aonde José chegava, quando ele chega ali no Egito como prisioneiro ali, de repente achou graça diante lá de Potifar. Ele vai para a casa daquele homem, e aquele homem começa a sentir a diferença de a pessoa que tem um referencial de Deus. O texto secário diz que ele, Potifar, começou a prosperar por causa da presença de José. É isso que Deus quer de você lá na sua empresa, sabe? Eu trabalhei 34 anos numa empresa. Eu nunca falei mal da minha empresa, porque foi de lá que eu tirava o sustento para criar meus filhos, sabe? Mas eu sempre orava, agradecendo a Deus por ela e pedindo a Deus que desse a ela condições de cumprir os compromissos assumidos com aqueles que eram funcionários dela. Então aprenda a ser um instrumento de abençoar a empresa que você trabalha. Talvez ela pode não prestar. Você vai ouvir seus companheiros dizer, como eu ouvi a vida inteira: esse salário não dá para nada, isso aqui é uma miséria, sabe? Mas gastava o dinheiro tudo naquilo que não é pão. 3 dias depois estava lá pedindo dinheiro emprestado, porque não sabia abençoar o fruto do seu trabalho. Então Deus quer que você seja um referencial lá na sua empresa, como José foi lá na casa de Potifar. Mas o inimigo vai estar sempre atento na sua vida, ele vai estar sempre de olho em você, porque ele sabe que você é uma arma poderosa contra ele, porque ele não tem condições de afetar você, mas ele vai lançar setas na sua vida, que vai fazer com que você vá sofrer as consequências das setas que ele jogou. Mas não abra mão de ser um referencial de Deus. Foi o que aconteceu com José. A mulher foi lá, agarrou José, e José rejeitou, por causa do compromisso que tinha com Deus, do referencial que ele era. Era um referencial não só para Deus, mas com aquele que confiou nele toda a administração dos seus bens. Sabe, meus queridos, por isso José foi lá para a prisão. Às vezes eu fico imaginando, né? Quando José foi eleito rei, né? Ele olhou para aquela mulher. O que passou na mente de José? Nós não vamos entender nunca, né? O que passou no coração de José? Quando aquela mulher percebeu que toda a trama dela, e toda a armadilha que ela preparou para aquele jovem não foi suficiente para manchar a imagem que ele tinha ali. Quando os seus irmãos, né? Quando deparou com os seus irmãos ali, o texto fala que seus irmãos temeram. Seus irmãos caíram de joelho diante dele, porque temeram. Agora nós vamos morrer. Agora ele vai mandar destruir todos nós, né? O que nós fizemos com o nosso irmão? Mas José não. Ele demonstrou que ele era o referencial. Quando ele disse: olha, não se sintam culpados. Vocês foram instrumento usado por Deus. Porque se eu não estivesse aqui agora, minha família ia toda morrer de fome. Meu pai estava morrendo de fome. Vocês iam morrer de fome. Meu sobrinho lá, não sei quantos sobrinhos que ele tinha, ia morrer de fome. Mas Deus providenciou que eu estivesse aqui hoje para sustentar vocês.
para cuidar de vocês, para que vocês possam ver em mim um referencial da família que vocês precisavam ter. Sabe, meus queridos, Deus quer e está à procura de homens para ser um referencial. Chegamos diante dos reis, né? Alguns reis foram referencial, outros foram péssimos. E entre esses reis está Davi. Davi não foi um bom referencial. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele não foi um bom referencial. Salomão, apesar de Deus ter dado toda a sabedoria na vida dele, ele não foi um bom referencial como rei, porque ele se deixou levar pelo orgulho e o prazer do poder de dominar. Não seja assim, meu irmão. Não seja assim. Jesus, quando lavou o pé dos discípulos, ele foi questionado por Pedro: Senhor, o senhor não vai lavar meus pés, não? Quem eu sou para que o senhor lave meus pés? Jesus simplesmente falou: Pedro, se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo, Pedro. Aí Pedro entendeu: ô senhor, então lava tudo. Ah não, Pedro, hoje é só os pés, Pedro. Você já está lavado pela palavra que é em você. Aleluia. Sabe, meu irmão, esse é o propósito de Deus, de sermos referencial. De sermos referencial. Deus está à procura de homens, mulheres, jovens hoje, que seja referencial nessa geração fadada à destruição. Nós temos visto aí jovens sendo assassinados, perdendo a vida, porque fizeram a escolha de estar distante de Deus. Desprezaram aqueles que foram referencial para eles. A importância de você ser um referencial. Talvez no seu trabalho as pessoas falem de você, zombam de você, mas quando eles estão lá na pior, eles vão até você, sabe por quê? Porque você é o referencial para eles. Estiver, sabe, Deus vai estar com você. Onde você estiver, o Senhor quer te usar. O Senhor quer falar através de você. Então nós não podemos nunca abrir mão de sermos um referencial, não, irmãos. Sabe, esses discípulos depois, eles puderam entender aquilo que Jesus está dizendo para eles. Quando começou a perseguição, as pessoas, mesmo sendo perseguidas, estavam ali ouvindo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o referencial era a vida desses homens, que enfrentaram tudo, mas guardaram a fé. Quando nós entendemos ali o apelo de Paulo a Timóteo: Timóteo, venha ter comigo depressa, porque eu já fui oferecido como libação, mas eu combati o bom combate, venci minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Aleluia! Isso é ser um referencial. Passar por lutas, tribulações, mas guardar a fé, porque é a fé que nos sustenta, é a fé que nos mantém de pé. Sabe como os países precisam de um governo que seja um referencial, mas não é o que nós temos visto, sabe? Não é o que temos visto, mas Deus está à procura. Por isso a palavra de Deus nos diz lá: feliz é a nação que
cujo Deus é o Senhor. Homens que têm um referencial de Deus. Sabe? Já foram até na minha casa atrás de apoio, irmãos. A eleição deu o ano que vem, já foram até na minha casa. Já nos procuraram aqui na igreja. Já procurando apoio. Nesse momento é que você tem valor. Que as pessoas vão até você. Sabe? Por causa do interesse. É como aqueles amigos do filho pródigo, né? Aqueles que estavam ali, aquelas mesas cheias. E a Bíblia diz que ele vivia regaladamente, né? Sem se preocupar com o amanhã. Queria viver só o momento. Amanhã é outro dia. Vamos viver agora. Isso é viver regaladamente, né? Sem se preocupar com o amanhã. Talvez ele nunca pensou que o dinheiro ia acabar, né? Mas quando acabou, nós vimos o resultado. Então, meus queridos, em vez de ser um referencial lá, ele não foi. Então, onde você estiver, seja um referencial. Hoje nós vemos aí tantas coisas que surgindo dentro de igrejas, irmãos, que a gente fica até meio... Eu estava vendo, mas está comentando mais um companheiro, algumas coisas que nós ouvimos. Quando a gente vê umas coisas dessas, eu mostrei até para o companheiro, falar umas coisas dessas, nos entristece. Nos entristece. Mas quando a gente recebe umas coisas aí no grupo de pastores, né? Lá da CBN, a gente vê algumas coisas que nos entristece. Mas nós não podemos abrir mão de sermos um referencial. Sabe? Porque se o pastor não for referencial para a igreja não vai, de maneira nenhuma, apoiar aquilo que ele deseja fazer na igreja. Mas se ele procurar ser um referencial, a igreja vai estar com ele em todas as circunstâncias. É por isso que nós chegamos até onde estamos. Talvez nós não sejamos perfeitos, nós procuramos sempre, né, ser um referencial. Então nós precisamos, irmãos, aprender. Jesus estava dizendo, não é só para os discípulos, para você e para mim. Deus está à procura de homens que sejam referenciais. Quantas mulheres são assassinadas por dia? Só Jesus para ter misericórdia. Quantas mulheres, sabe? Quando eu entrei na polícia, foi quando eu comecei a namorar a Bilu. Lá eu estava lá no quartel, né? Lá no DI, antigamente era o BE lá, né? Eu era o último da fila. O sol batia em mim assim, eu queimava tudo isso aqui, ó. Arrancava tudo o couro. Chegava na caderna no sábado, né? Ela deitar no cordel, ficar tirando aquelas pelinhas que soltavam. Falei, ô, tempo bom que não volta mais, né? Tempo bom que não volta mais. Mas eu tinha um pensamento, irmãos. Se eu deparasse com uma situação dessa, acaba ia sofrer nas minhas mãos, sabe? Mas depois de 3 meses como recruta, eu não queria ser nem general mais. Ah, doido, falei, isso não é vida para mim não. Isso não é vida para mim não. Pedi baixa lá e casquei para São Paulo. Fui embora para São Paulo. Sabe? Então, meus queridos, tem coisas que nós precisamos valorizar. É aquilo que Jesus disse para você, que você vai receber o poder, a presença do Espírito Santo para ser um referencial. As pessoas vão olhar para você e vão achar você diferente. E vão perceber que eles podem contar com você. Então, meus queridos, em conectando essa geração, nós precisamos fazer a nossa parte. Fazermos a nossa parte. Às vezes tem os acampamentos. Um dia os jovens perguntaram para mim, pastor, o senhor não gosta de nós não? Eu falei, gosto. Por que o senhor não viaja conosco? Eu falei, já que vocês querem saber, eu vou falar. Porque às vezes que eu fui com vocês no acampamento,
Vocês faziam bagunça de madrugada toda e eu quero dormir. Eu quero dormir. E vocês parece que não cansam, né? 3 horas da manhã tá lá pulando na piscina, aquela algazarra, e o velho tá lá doido cochilar, mas não tem jeito, né? Mas eu disse para eles, todas as vezes que eu fui responsável pelo acampamento de vocês, quantas vezes eu ia lá por dia? Deixei faltar alguma coisa para vocês? Não, então. É por isso que eu não vou no acampamento do jovem. Porque deu hora de eu dormir, meu filho. Deu hora de eu dormir, eu gosto de dormir. Né? Eu não tenho energia que esse, né? Vamos lá a noite inteira, a piscina para lá e para cá, conversando. Eu não tenho mais gasto para isso. Né, irmã Ruth? O botijão vai esvaziando, não enche de jeito nenhum. O botijão não consegue mais pegar a carga total de jeito nenhum, né? Mas eu amo o jovem. Eu amo a mocidade. Oxalá eu tivesse ainda, né? A força dessa mocidade para poder estar junto com eles. Sabe? Mas é os tempos, irmãos, né? Hoje nem no encontro eu aguento mais, está aqui. Ó. Tem um convite para o encontro aqui, ó, né? Todos os encontros estava eu lá. Primeiro encontro das mulheres aqui, tinha acho que 120 mulheres, e eu lá sozinho, para tomar conta dessa mulherada, lá em Santa Luzia. De noite, não tinha lugar de eu dormir. Falei com o dono do sítio, pastor Rogério, ó meu filho, vou ter que dormir no seu quarto aqui. Você ronca? Eu falei, eu nunca ouvi não. Aí ainda tinha o cozinheiro. Ainda tinha o cozinheiro também, né? Aí o que aconteceu? Na sala assim, tinha umas mulherzadas dormindo lá. E eu falei, como é que eu vou fazer aqui? Se eu não conheço esse cara, e eu tenho que cuidar dessas mulheres aqui. Passei a noite acordado. Aí eu coloquei meu colchão atravessado na porta. E as mulheres estavam ali, né? Porque eu falei, se levantar alguém aqui, eu estou aqui na porta, para ter que passar por cima de mim. Irmãos, foi um dia 3 horas da manhã, uma mulher sumiu lá, meu. Eu tive que sair, a mulher queria vir embora de todo jeito. Sabe, lá na Santa Luzia, lá, indo para Pinhões lá. Foi misericórdia. Mas foi o primeiro encontro aqui das mulheres. Quantas mulheres ali, né? Inclusive a Cíntia, né, Cíntia? A bênção da Cíntia aí, ó. As vitórias da Cíntia aí, lá naquele encontro, né? Mas valeu a pena, hoje eu não aguento. Às vezes quando eu vou ministrar, eu só vou na hora da ministração, termino a ministração e venho embora. Não aguento mais esse pique, irmãos, né? Os anos são maus. Aí eu vou entendendo que na palavra diz, os anos de vida é 60, 70, né? Passou disso, é cansaço e fadiga, né, irmão? Né, irmão? Nós estamos vivendo no lucro do juro. Nós já estamos vivendo do juro, irmãos, né? Estamos vivendo do juro. E por isso nós temos que depositar no reino de Deus, para que o juro seja, o rendimento seja bom. Amém, queridos? Então esse é o plano de Deus, a palavra de Deus para nós, que Deus chamou você e eu para sermos um referencial por onde quer que nós estejamos. Por isso ele diz, Samaria, Jerusalém, nossa casa, Judeia, nossa vizinhança, Samaria, nossa cidade adjacente, que é a grande BH, e até os confins da terra. Que Deus abençoe a sua vida, meus queridos. Deus te abençoe, e que esta palavra venha realmente ter encontrado, sabe, guarida no seu coração, para que você possa aplicá-la e você ser um referencial. Amém, queridos?